O nosso trabalho vai falar sobre as cláusulas exorbitantes. As cláusulas de privilégio são vantagens que a própria lei atribui à administração na relação do contrato administrativo, levando em consideração a supremacia da administração pública em relação à parte contratada. Tais cláusulas valem como princípios de direito público, constam no texto legal denominadas de prerrogativas e formam a estrutura do regime jurídico do direito público, sendo aplicadas aos contratos administrativos. Na lei, encontramos 5 prerrogativas: a alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral, a fiscalização da execução dos contratos, a aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, quando o ajuste visa a prestação de serviços essenciais. É válido ressaltar que essas prerrogativas não se estendem a empresas públicas nem a sociedades de economia mista, as quais são reguladas por estatuto próprio. Quanto à alteração unilateral, é importante ressaltar que não ocorre nos contratos de direito privado. Sendo assim, demonstra ser uma característica da superioridade da administração pública em face da outra parte contratante, muito embora não possa ser usada para interesses escusos ou desvio de finalidade. Em que pese a alteração possa ser bilateral, a regra para essa espécie de contrato é a alteração unilateral e se dá nos casos em que ocorre modificação do projeto ou das especificações, ou seja, uma modificação qualitativa ou quando é necessário modificar o valor em função da diminuição ou aumento quantitativo do objeto contratual. Se alguma das alterações onerarem o particular contratado ou se tributos forem criados após a celebração do contrato, o particular terá direito de receber as diferenças respectivas a fim de que o equilíbrio contratual seja restabelecido. Outra vantagem da administração pública é a possibilidade de obrigar o contratado a aceitar acréscimos ou supressões em obras, desde que estejam dentro dos limites da lei. Se o contratado não se submeter a isso, a administração pode rescindir o contrato alegando descumprimento do contrato por parte da outra parte. Da mesma forma, a administração não pode exceder os limites estabelecidos em lei sob a pena de incorrer em culpa e o contrato ser rescindido pela outra parte. Vale ressaltar que essas modificações valem para as hipóteses de alteração qualitativa ou quantitativa segundo orientação doutrinária. Importante frisar que a Lei 9.648 de 98 autoriza que se extrapole os limites legais em casos de supressão, desde que consensual. Sendo assim, alguns casos, mediante comprovação por parte do contratado, a administração pode vir a ter que reembolsar ou indenizar a outra parte pelos custos do material adquirido. Como falado anteriormente, a regra é a alteração unilateral, mas o Estatuto, em seu artigo 65, inciso 2º, elenca situações fáticas que podem ser objeto de alteração bilateral, e dentre elas estão a modificação do regime de execução da obra, substituição da garantia da execução, caso fortuito ou força maior que modifiquem a forma de pagamento, etc. A rescisão unilateral é o poder que a administração pública tem de pôr fim num contrato de maneira extintiva, sem levar em consideração a vontade bilateral que deu origem ao contrato. Dentre todos os motivos que a lei relaciona no artigo 78 do Estatuto, podemos observar o cumprimento do contrato pelo particular e o interesse da administração pública como os principais. A partir desses motivos, verifica-se em primeiro lugar o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, a morosidade indevida, o atraso imotivado da obra e outros assemelhados. Em um segundo momento, podemos verificar também o descumprimento da regra protetiva do menor trabalhador, de acordo com o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, e observado o advento da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999. Por fim, o inciso 12 do artigo 78 do Estatuto prevê razões de interesse público como um dos motivos ensejadores da rescisão, porém, deve-se levar em consideração a alta relevância e o amplo conhecimento. Não se trata de
inadimplemento do contrato, mas sim de rescisão por razões administrativas. Os efeitos da rescisão unilateral são diversos. De contrário com o que ocorre no caso do inadimplemento pelo contratado, na rescisão a administração nada tem a pagar-lhe, tornando-se credora da indenização, desde que provados os prejuízos decorrentes do descumprimento. A administração também tem direito de reter créditos, executar garantia contratual para ressarcimento dos prejuízos, assumir imediatamente o objeto contratado e ocupar os locais necessários à execução. No caso de rescisão por interesse público, não há culpa pelo contratado, portanto, este tem direito à indenização pelo prejuízo que a rescisão ocasionou, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da administração. Com relação à exceção de contrato não cumprido, trata-se de uma parte contratante não poder exigir da outra o cumprimento da obrigação sem que ela mesma tenha cumprido com a sua. Exceção, neste caso, tem o sentido de defesa. Na doutrina clássica prevalecia o princípio da continuidade do serviço público. Atualmente, essa prerrogativa vem sofrendo justos questionamentos, pois o não cumprimento da obrigação pelo serviço público não pode ser suportado pelo particular contratado. No Estatuto atual, o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, salvo nos casos previstos em lei, é causa de rescisão contratual culposa. A respeito das sanções extraconcursais, de acordo com a regra, a parte que gerou a rescisão contratual está sujeita a sofrer a aplicação de sanções, conforme pactuado pelos contratantes. Desse modo, as sanções pelo inadimplemento podem estar previstas no contrato, além das que a lei estabelece. Entretanto, o artigo 58, inciso 4 da Lei de Licitações, prevê que nos contratos administrativos é prerrogativa da administração aplicar sanções ao particular inadimplente. Nesse caso, trata-se da possibilidade de serem aplicadas sanções não previstas no instrumento contratual, mas sim na própria lei. No sistema da referida lei, podem ser encontrados dois grupos de sanções extraconcursais. O primeiro deles gera um fato administrativo. O segundo consiste na prática de um ato administrativo. Segundo o artigo 80, as sanções do grupo que geram um fato administrativo são a ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregado na execução do contrato, a tomada de direção pelos órgãos administrativos do objeto de contrato, a execução da garantia contratual com vistas a indenizar a administração pelas multas e prejuízos causados, e a retenção dos créditos do particular inadimplente, até o limite dos prejuízos causados ao poder público. O segundo grupo, o qual fazem parte as sanções que se consubstanciam em atos administrativos, é provocado pela inexecução do contrato pelo particular. Para isso, o legislador contemplou-as em um capítulo à parte, tendo-as denominado de sanções administrativas.